Salve, 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 torcida torcida vascaína. vascaína. Sou Wagner Pereira. Eu sou Wagner Felipe. Nós somos do canal Oi, Acorda Acorda Vascaíno. Vascaínos. Galera, é só para trazer umas notícias rápidas aí para vocês aí, tá? Eu não sei se vocês perceberam aí algumas coisas, tá? Meu filho tá achando engraçado hoje. Hoje tá vendo um falha nossa aqui toda hora, né? Mas assim, o que acontece? O treinador Zé Ricardo, ele ainda não fechou com o Vasco da Gama, tá? Ele tá próximo de fechar. O Ricardo Gomes voltou atrás, parece que não vai fechar mais por motivos óbvios, né? Essa diretoria incompetente, né? E também a gente quer eu tenho um vídeo novo aí da Carol Pfeiffer, ok? Falando aí sobre os próximos passos do que vai ser implantado ali para ajudar o Vasco, né? Já está em análise, todas as informações que foram recolhidas dos vascaínos. Ela vai trazer parceiros aí para ajudar o Vasco, e tudo que vem agregar o Vasco da Gama é bom, ok? Então está em análise. Ela falou também sobre a compra do Vasco ou não, né? E também uma matéria muito curiosa passou no Globo Esporte essa semana. Não sei se vocês ficaram ligados, porque tá essa história aí de vende Vasco, não vende, né? Compra, não compra, vai vender ou não vai, né? E foi tudo muito rápido. O Jorge Salgado assinou uma petição lá, assinou um documento lá para poder encaminhar, para poder se tornar clube empresa. E passou misteriosamente uma reportagem no Globo Esporte dizendo que o mascote antigo do Vasco da Gama era um corvo. Era um corvo e era Dom Corvo o nome. Então o que acontece? Eu não sei porque levantaram isso, dizendo que o mascote pode voltar a ser ele, né? A ser esse corvo. Muito estranho, né? Será que estão querendo mudar as características do Vasco da Gama, do mascote? Foi muito estranho isso, né, gente? Eu vou tentar arrumar o vídeo aqui, vou botar pra vocês, tá? Mas foi muito esquisito, tá? Esse negócio de venda aí, começar a botar mascote, querer mudar escudo, isso não vai dar certo, né? Tem que vir para mexer no futebol, investir no futebol, na estrutura, no time de futebol e ganhar título. Não pode mexer em camisa, em escudo, em hino, não pode mexer em São Januário, né? É isso aí, tá, gente? Vamos ficar de olho nisso aí, tá? E não esqueçam do recolhimento das assinaturas aí, tá? Para nova GE aí, ok? Vamos ver se a gente coloca o presidente Levinciano legítimo aí no lugar de direito dele, tá? Vamos tentar conseguir novas eleições aí, e vamos torcer para que, se não der tempo dessas novas eleições, que se esses golpistas forem vender o Vasco, para que seja para um clube aí, ou que seja para um dono aí que entenda de futebol, que tenha muita grana, que venha para não para montar um time de igual o Red Bull Bragantino, de empresário só para vender jogador, né? Mas que venha um cara aí para mexer no futebol para ganhar títulos, ok? Então fica com o vídeo aí da Carol Pfeiffer, tá? Falando aí o pronunciamento. Ontem foi aniversário dela, ela falou que ia falar sobre o Vasco na quarta-feira e ela cumpriu, tá? E analisem aí essa história do mascote do Vasco antigo, que eles estão querendo ressurgir aí, o tal de Dom Corvo, né? Que era um corvo que agora vão juntar com o Almirante, né? Procurem saber aí, eu vou ver se eu arrumo o vídeo aqui e boto pra vocês aí, ok? Não esquece de deixar o joinha aí, tá? Dá o like aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta, tá? Saudações vascaína. Fui! Sobre o Vasco, tá? Então, eu tenho dentro do meu time uma pessoa maravilhosa chamada Zila, que foi minha professora na faculdade, se aposentou dando aula na FGV, tá? Depois de 30 anos de FGV, ela era responsável pela área de captação, inclusive, da FGV, manja pra caramba sobre o assunto, e também dava aula de pesquisa de mercado, ainda dá aula de pesquisa de mercado. Deixa eu deixar muito claro aí pra vocês. Então, é uma pessoa que mais tem know-how sobre isso, né? Sobre pesquisa, que foi o que a gente fez com a torcida vascaína para entender o consumo, o estilo de consumo do vascaíno. Para que isso? Para encontrar as melhores empresas que possam ser parceiras e possam aí patrocinar, colaborar com o Vasco, ou seja, trazer mais receita para o time para poder arrumar a casa. E ela está tabelando, acabei de falar com ela sobre isso, ela tá tabelando depois de 69 mil respostas, tá um trabalhinho, né? Pra quê? Pra que a gente possa apresentar isso para a diretoria do Vasco, em particular para o VP, né, de marketing, que é o Vitor Roma.
Continuando aqui, então apresentar para o Vitor Roma isso, para que a gente possa entender quais são as parcerias que já existem, quais são as empresas que possam ser parceiras, as empresas que estão dentro do meu networking, dentro do networking também, né, da Zila, que fez isso por muito tempo, essa área de captação. Então, ou seja, de profissionalizar isso. Com dados, com números, fica muito mais fácil da gente mostrar argumentos. Afinal, né, contra números não há argumentos. Então, a gente sempre trabalha aqui com dados. Essa é uma parte. A segunda parte, como prometido, assinei o NDA. Agora os próximos passos é entender toda a situação financeira dentro do clube e se existem alternativas, quais são elas. Vou deixar claro que sobre a notícia que saiu e muita gente estava preocupada aí, se o clube vai ser vendido ou não, gente, eu não vejo isso com maus olhos, né? Acho que é um processo natural que o clube está fazendo para profissionalizar ele, tá? Mas eu não participei de nada disso, isso não tem nada a ver comigo. Então eu não quero falar sobre essa medida em particular, tá? Só para deixar isso muito claro. Então isso não partiu de mim, né? Isso já estava acontecendo mesmo porque eu acabei de conhecer a história aí do Vasco, né? De conhecer as pessoas envolvidas no Vasco. Então esse é um processo que já estava acontecendo provavelmente. E que ele deve ter um propósito muito claro, que não é ainda do meu conhecimento, tá? Mas é importante de dizer que antes de qualquer crítica, de qualquer, né, burburinho, é importante entender o que está acontecendo, né? Então muita gente fala, não, mas vai ser vendido, olha que porcaria, não sei o que, nananã, e ao contrário, eu acho que isso tem algumas boas alternativas com essa medida aí de trazer mais investidores, de trazer credibilidade, etc. Mas tem que entender todo o contexto, tá? Enquanto não tiver todo o contexto, não posso opinar, mas isso não tem nada a ver com o que eu venho estudando, olhando e aí as minhas iniciativas para tentar ajudar. Por fim, pessoal, eu vou pedir duas coisas. A primeira, paciência, tá? Então, acho que assim, todo mundo aqui é muito sério. A gente precisa levar a história a séria e a gente leva ela a séria estudando, tá? E ouvindo, e entendendo, e montando estratégias de fato. Tá? Então, cuidado com a ansiedade. Obviamente, a solução não vai ser da noite pro dia, numa única reunião. Então, não tô aqui chegando com uma proposta e uma solução milagrosa de arrumar tudo e semana que vem tá tudo resolvido, né? Então, acho que é importante aí de alinhar essas expectativas. E eu vou pedir, gentilmente, que eu acho que é ruim, né? Qualquer tipo de pressão sem conhecimento para a diretoria atual e etc. Não estou aqui para julgar ninguém, nem para estar do lado de ninguém, né? Numa questão política aí, mas para deixar muito claro que o importante é o bem maior. Então, todos precisamos estar empenhados em trazer resultado. Para seguir é uma das mais interessantes e folclóricas, não só da história vascaína, como do futebol brasileiro, e foi contada por Álvaro do Nascimento, o Cascadura, no número 8 da Manchete Esportiva, que circulou no dia 14 de janeiro de 1956. Acontece que o primeiro desenho do cartunista Otelo Caçador para o Jornal dos Esportes trazia uma caravela com o almirante comandando a sua trupe em luta contra Popeye, Pato Donald, o Cartola e o Diabo Rubro, respectivamente, os símbolos do arquirrival, do Botafogo, do Fluminense e do América, criados pelo desenhista argentino Lorenzo Molas, que já havia deixado a redação do jornal, abrindo uma vaga de emprego. Já em uma tarde de 1947, ano em que o Expresso da Vitória não conhecia limites, sem nenhuma explicação, Caçador colocou no alto de um mastro um corvo assistindo ao combate, e só disse aos seus indagadores que, em Portugal, o corvo era visto como ave da sorte. E no Brasil também. Depois da publicação do desenho, o Vasco simplesmente atropelou quem passava pelo seu caminho. E isso foi o bastante para a ave ser entronizada. O corvo virou Sua Majestade, Dom Corvo I e único, mantenedor da Ordem do Corvo, nos graus de comendador, barão, visconde e duque. Álvaro do Nascimento, então, foi intimado a importar das terras lusitanas um representante da espécie, inexistente por aqui. Mas o pior era que Portugal não permitia a saída do animal.
Para resolver o imbróglio, surgiu na história o jornalista Silva do Mar, que apresentou a cascadura o prestigioso representante da empresa Livros Portugal, o gajo Antônio Pedro, que conseguiu, por intermédio do presidente de uma empresa armadora portuguesa, o embarque de um autêntico corvo vicentino. O dito cujo, no entanto, levou 2 meses para atravessar o Atlântico e pousar na colina, desembarcando na cidade maravilhosa no dia 8 de novembro daquele ano de 47, véspera do embate contra o Olaria, valendo pelo segundo turno do Campeonato Carioca. E o momento para a chegada da ave não poderia ser melhor. Afinal, o treinador Flávio Costa estava uma arara com o Olaria, o único a atrapalhar a rota do Expresso durante o turno inicial da temporada, segurando um 3-3 em São Januário. Os demais adversários haviam sido simplesmente demolidos, sem nenhum problema. Inclusive, o Canto do Rio, destroçado por incríveis 14-1, maior goleada da competição até o ano de 2014. Desembarque anunciado e presença confirmada, o Corvo, no entanto, não deu as caras. Então, como explicar isso ao povão? Silva do Mar e seu amigo Cardoso Gramofone arrumaram um pombo preto, deram-lhe o devido tratamento nos pés, o colocaram dentro de uma gaiola, sobre o capô de um carro e foram para a Rua Bariri. Para a galera vascaína, tudo era festa. Além do mais, com Friaça e Ismael comandando o placar, 2-0, quem queria saber se o rei era falso ou não? O Corvo finalmente chegou ao Rio e a festa comeu solta. Recebido por um tremendo cortejo musical a Clarins, rumou para as rádios Marink Veiga e Clube do Brasil. Esta, inclusive, fez até um programa em sua homenagem. Depois seguiu para mais festejos na redação do Jornal dos Esportes e, por fim, para o número 114 na Avenida Mendes Sá, onde foi recebido pela trupe do Clube de Regatas Vasco da Gama e do Desporto Nacional. Dom Corvo, primeiro e único, no entanto, não viera para ajudar só a rapaziada do futebol, campeã carioca daquela temporada. Na decisão do Campeonato de Remo, ele também estava lá, vendo os meninos carregarem o caneco na Lagoa Rodrigo de Freitas, sendo inclusive brindado com uma taça de champanhe por Ari Barroso. No entanto, as glórias do Rei Corvo passaram a incomodar o presidente vascaíno Antônio Rodrigues Tavares, que chegou a distribuir nota oficial afirmando que as vitórias cruzmaltinas nos gramados eram méritos dos atletas e do treinador Flávio Costa. Mas a torcida não estava nem aí. Depois do último jogo da disputa daquele campeonato de 47, com 2-1 para cima do Madureira, a moçada preparou um cortejo com 12 carros alegóricos e cerca de 1.000 automóveis, partindo com o Corvo da Rua Conselheiro Galvão e promovendo a maior manifestação popular que já se vira. Até aquele momento, nenhum homem público havia merecido tal consideração na cidade maravilhosa.